Bom, voltando para o segundo bloco, eu coloquei a pergunta para o Otaviano, como é que ele acha que vai ser essa retomada? Se vai ser em V, ou seja, cai rápido, sobe rápido, ou está mais para U, quer dizer, cai, fica um período estagnado e volta. Otaviano, como é que você acha que vai acontecer? Eu sei que economista fazer previsão é algo complicado, mas aqui vale essa reflexão. Não, perfeito. Até porque, como você bem disse, estamos lidando com o fenômeno cisne negro, em que o que a gente conhece de parâmetros, etc. e tal, deixa de ser central. É importante a gente manter na visão o extraordinário do evento, do coronavírus. Extraordinário no sentido de que ele é curto em termos de tempo, no sentido de que o ciclo, com a primeira ou a segunda onda, terá um determinado tempo, meses, né? Mas ele é extremamente destruidor enquanto ocorre, com potenciais implicações de fome para parte da população. O impacto é forte, muito grande, taxa de desemprego totalmente elevada, empresas em condições normais, solventes, sólidas, e de repente passam a encarar o risco de falirem por conta da iliquidez, trabalhadores informais ou sem relações contratuais estáveis, que se vêm da noite para o dia sem rendimentos, mesmo trabalhadores formais perdem o emprego porque as empresas estão demitidas. Então, ele é um fenômeno curto, porém profundamente dramático. E em tais circunstâncias, eu quero crer, para além daquela nossa referência anterior ao Estado versus mercado, que é o momento em que o setor público, em que o Estado é o único segurador, em última instância, o segurador sistêmico. É para onde a gente se volta para o setor público como o ente capaz de prover um seguro contra a catástrofe a que corresponde o Covid. Então, é um extraordinário. Naturalmente, você suspende tudo aquilo que, em condições de normalidade, restringem a atuação desse Estado e das autoridades, né, Banco Central. Isso é fundamental porque, voltando à sua questão, em grande medida o retorno à normalidade, quer seja em V, essa altura nós já descartamos essa hipótese, o V esperado para a China, caso o coronavírus no começo tivesse ficado restrito por ali, mas mesmo na China o V supunha, assim como mais do que nunca agora em todo o mundo, uma atuação das autoridades para justamente minimizar esse impacto destrutivo do coronavírus enquanto ele dura. Ou seja, prover crédito, dar um jeito de dar garantias públicas a um crédito que permita às empresas solventes, mas ilíquidas, de sobreviver, né? O seguro do setor público também entra provendo renda para as pessoas que Deixa eu só te estarão. interromper. Você está falando em tese de medidas. Depois eu gostaria de falar sobre o Brasil, das medidas que o Brasil. Você está falando em tese quais seriam os instrumentos, não é isso? E, de fato, vocês vão, Flávio, eu acompanho isso desde o começo desse processo, é parte do meu trabalho lá com o Policy Secretary do South, e todos os países estão fazendo isso em graus diferenciados, mas não há como não se ter. É, e não pode demorar, alguns têm sido mais rápidos do que outros, mas todos estão fazendo esse modelo, busca de dar um jeito para prover crédito para segmentos com mais amplitude, menos amplitude, formas de renda direta no bolso das pessoas mais vulnerabilizadas. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho um filho que é americano, mora aqui em Virgínia, e ele e a esposa já estão dentro daquela remessa de recursos do renda mínima dada pelo governo. Todos os países, Marrocos,
quando você pensar, tem medidas nessa direção. Porque a ideia, justamente, mesmo que isso, em última instância, tenha um impacto nível de dívida pública em todos os países, por outro, ele salva, ele evita que a crise deixe cicatrizes. Porque o que não se quer, as possibilidades depois do U ou J, os países voltarem o mais próximo possível do que era a normalidade anterior, supõe justamente que se passa essa ponte, que as pessoas possam ter renda, renda mínima, que as empresas não vão à falência por conta do choque, e assim por diante. Então, todo e qualquer país está fazendo isso. É a outra curva que precisa ser achatada. A gente precisa achatar a curva da pandemia e a gente precisa também achatar a curva da recessão que vai acompanhando a pandemia em todos os países. Só para ficar claro, quando a gente diz achatar, é porque há uma tendência de concentração de casos infecciosos e as pessoas procurarem os hospitais no momento do tempo. Então é muita gente chegando no hospital ao mesmo tempo e o serviço de saúde, a oferta de serviço de saúde, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer país, não vai dar conta, né, daquele atendimento. Então a ideia é de espalhar isso. Né? Isso. E viu, Flávio, e é importante ter clareza disso, porque eu já vi um prefeito fazer um vídeo no Brasil mencionando, diz, olha, todo mundo vai se contaminar e não sei o quê. Então, alguns que vêm dizem, não, vai ter uma parcela da população que inevitavelmente vai ser contaminada, não importa o que a gente faz. Escuta, o ritmo em que isso acontece, mesmo supondo que no final do surto de coronavírus seja o mesmo número de pessoas que seja exposto ao vírus num cenário ou outro, faz enorme diferença o ritmo em que isso ocorre. Como a gente viu na Itália, como a gente viu na situação colocada para médicos, que a gente está vendo, em grande medida, em Nova York, o sistema tem que optar, escolher quem tem acesso a ventilador mecânico e quem não tem. Agora, você imagine isso em países, não vou citar o país, mas eu sei, conversando com um ex-colega do Banco Mundial, tem um país africano, por exemplo, grande, Moçambique. Moçambique tem 30 ventiladores. Nossa, é complicado. Agora imagina ocorrer se você tem uma difusão rápida e o número de pessoas precisando de ventiladores vai ter que enfrentar. Agora, só voltando, quer dizer, você tinha comentado que nós temos um choque de oferta, né? Pela desarticulação da produção e da oferta de produtos. Oferta e demanda. E demanda. Também. Mas eu encaminhar aqui um raciocínio pelo lado da oferta. Essa desarticulação do lado da oferta, será que ela não seria forte o suficiente com todo o padrão de fornecedor, de mudança de fornecedor? Algumas empresas vão falir, outras vão talvez se reestruturar. Esse choque de oferta, claro que ele não será permanente, mas nós teremos aí a possibilidade de um período muito longo de desarticulação nas cadeias de insumos globais? Isso. Aliás, grande Flávio, essa é uma das questões que me preocupa. Você deveria escrever sobre isso. A muita gente, é que o mundo possa não ver, possa sair dessa crise do coronavírus bem diferente. Exatamente. Em vários aspectos. Por exemplo, se o multilateralismo, se a plena integração comercial entre os países já estava passando, já estava numa época de estresse, né, de queda, guerra comercial levantada pelo presidente Trump em relação à China, o refluxo, não, as próprias tecnologias puxando de volta várias atividades de tecido de obra do país em movimento. Se a gente já estava ali, é evidente que essa crise do coronavírus pode ser uma ruptura, né?
exatamente. A própria resposta à crise dos países tem sido introvertida. Tem uma corrida, tem uma batalha comercial por acesso aos ventiladores que existem, por acesso a equipamentos e material necessário. Então, essa lógica de segurança nacional, essa lógica de segurança alimentar, de segurança industrial, agora, pode certamente nos levar a um mundo que retrocede numa coisa que foi tão importante para a redução da pobreza no mundo, que foi a globalização. Isso é preocupante. Tem outras preocupações também. Eu acho que um grande desafio, Flávio, vai ser em que medida os nossos países aqui ocidentais vão adaptar ou copiar ou tentar reproduzir os mecanismos de governança, de monitoramento social que foram tão importantes para o sucesso de Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, China e a própria China na contenção do vírus. A ideia de se construir sistemas, digamos, com capilaridade, coletando informações sobre os indivíduos, sobre os contextos, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eles têm um potencial de prover informações para a gestão pública que vão permitir, potencialmente, governos, o setor público responder de acordo com as necessidades específicas, as necessidades de educação, saúde, isso tudo. Que era uma coisa que estava lá potencialmente, por exemplo, num país como o nosso, que temos o Bolsa Família, que temos um cadastro único generalizado. Agora, esse mesmo lado benéfico, isso vai ganhar força em termos de objeto de investimento e de aprofundamento, também cria os riscos, evidentemente, de se ter manipulação de informação, de ter... Aquilo que a gente viu no escândalo do Cambridge Analytica, né? Por detrás da eleição do Trump, por detrás do Brexit, por detrás de eleições em Trinidad e Tobago, a gente também pode passar a ter com sistemas muito centralizados de informações. Então, o mundo não será provavelmente o mesmo depois do coronavírus. Eu vou voltar depois para pegar um gancho do que você está comentando, mas vamos voltar agora, quer dizer, vamos chegar agora no Brasil, e a gente está assistindo que o Banco Central tem encaminhado algumas medidas, o próprio BNDES, agora a medida provisória que possibilita, né, a negociação de salário, a demissão, e também o benefício emergencial. Inclusive, você diz é hora de jogar dinheiro pelo do helicóptero, de cima do helicóptero. É uma brincadeira que você fez, mas ilustra, né, a emergência de você ter de transferir recursos, especialmente aos mais necessitados, aos informais. Tá? Como é que você vê esse conjunto de medidas que está sendo desenhado pelo governo federal? E, evidentemente, com a devida adaptação e consonância dos estados. Né? Perfeito. Flávio, acho importante que o que está sendo feito e anunciado está sendo como algo não permanente, ou seja, é extraordinário. Isso vai ter um impacto na dívida pública brasileira, mas, digamos, o ônus disso sobre a situação fiscal brasileira será minimizado pelo fato de que a estrutura prévia que estava operando de ajuste fiscal gradual, com o teto do gasto e assim por diante, não foi derrubada. Um grande risco que nos passou foi a mistura de debates e algumas pessoas falando em aproveitar para derrubar o teto do gasto, por exemplo. Enquanto que isso não foi necessário, a situação extraordinária foi reconhecida legalmente, foi reconhecida pelo Congresso. Então você fala do estado de calamidade pública que foi aprovado no Congresso. É isso? Exatamente. Que a meta fiscal ela não precisa ser cumprida nesse momento. Isso, exato. Mas sem eliminar, digamos assim, o retorno
depois da situação de calamidade pública, o que vai permitir, provavelmente no futuro, que não haja, apesar do aumento da dívida no curto prazo, isso não vai levar a prêmios de risco mais altos, muito mais altos posteriormente, porque o arcabouço vai continuar lá. Né? Então, esse é A um estrutura aspecto. institucional, né? A estrutura institucional, ela permanece, né? Então não tem nada Isso. que... E de um ponto de vista fiscal, nós sabemos como isso estava funcionando bem adequadamente. Com todas as agruras, as pessoas reclamam, mas o ajuste, o que a gente precisa depois disso é retomar a agenda de reformas estruturais para tornar mais fácil essa obediência à camisa de força do teto do gasto e tornando possível também uma reconfiguração do gasto público para melhorar a qualidade, para poder encontrar espaço para investimentos públicos em infraestrutura e outras áreas. Pois bem, então, em princípio, o modo como está sendo feito está muito bom. Banco Central, vamos pensar Banco Central, as medidas de estímulo Está de... fazendo a coisa certa. Aliás, como é um momento extraordinário, tem que ser dada a guarida para o Banco Central poder legalmente também fazer uma forma de afrouxamento quantitativo. E aí é fundamental o seguinte, inevitavelmente, o mercado, os agentes financeiros reagem a uma situação como essa com uma lógica que é a lógica de resposta de mercado enquanto tal. Quer dizer, é inevitável, é óbvio que o risco de crédito subiu extraordinariamente no país. Né? Independentemente de toda essa discussão quanto ao uso de cláusulas jurídicas que permitem você suspender contratos, o fato é que, mesmo que não tivesse isso, o risco de crédito sobe. Então, naturalmente, mercado por mercado, quem oferece crédito sobe o preço. Então, daí ser fundamental o papel do setor público como segurador em relação à catástrofe para prover garantias direta e indiretamente para contrarrestar essa tendência ao aumento do risco de crédito. Deixa só eu me desculpe interromper, mas deixa só nesse ponto importantíssimo que você está colocando assim. Você está dizendo que o Banco Central, por exemplo, reduziu o compulsório e aumentou a liquidez disponível para os bancos para emprestar. Mas, por outro lado, corre paralelo a isso, o crédito também, o risco também aumenta. De modo que possa ser que você não tenha tomador. Você tem liquidez, mas não tem quem tome os recursos, as empresas ou indivíduos. E por conta disso, você precisa do governo dando uma garantia de fundo para isso. É isso que é esse raciocínio? Dar liquidez é fundamental. É o que o Federal Reserve Bank vem fazendo como louco aqui nos Estados Unidos para justamente, olha, o valor dos ativos do mercado financeiro pode desabar, mas todo mundo pode ficar, mas se todo mundo quiser ficar só com títulos do Tesouro, está aqui, vai ter a liquidez, ninguém vai falir por isso. Em última instância, é isso o que o FED tem feito desde que estourou a crise sobre a qual nós conversamos. Pois bem, dar liquidez é condição necessária, mas não suficiente, porque não basta ter liquidez se eu vou ter que assumir um risco de crédito muito grande para emprestar. Então, aí cabe algum tipo de garantia temporária, se for o caso, para aquele conjunto, não precisa quebrar, não precisa jogar fora todo o arcabouço regulatório, mas para aquelas linhas de crédito, os segmentos que você quer proteger, empresas vulneráveis, aí você temporariamente oferece garantias públicas de tal forma a permitir, como eu disse, a sobrevivência. Então, senão, eu sei que o BNDES, por exemplo, a primeira reação, e aí reagiu como um agente financeiro. Ok, se você tiver colaterais, se você tiver garantias, eu posso, inclusive, te financiar. Mas o problema é que, justamente, boa parte do tecido produtivo não é vulnerabilizado pela crise, não se trata de empresas que já têm acesso a crédito, que já têm garantias reconhecidas pelo sistema financeiro formal, é gente que não tem acesso a crédito, muito pelo contrário. Então, tem que fazer um ajuste. Nesse sentido, eu devo confessar que eu não estou exatamente acompanhando
hoje O nesse detalhe, nível, né? mas eu tenho certeza que isso é algo também que tem que ser contemplado. Assim como aí vale um pouquinho de crítica, né? A resposta tem sido na direção correta pela equipe econômica, pelo governo. Demorou um pouquinho. Certamente não ajudou o fato de que parte do governo, inclusive o presidente, demorou a aceitar, a perceber a profundidade da crise, ao contrário do Trump, ao contrário do Boris Johnson na Inglaterra, né? Então isso demorou um pouco. Nós temos o cadastro único. E ainda está demorando, o presidente ainda está insistindo, né, infelizmente. Pois é. Aí é uma crítica não à equipe econômica, Ah, mas é uma crítica ao governo como um todo. você está falando do benefício emergencial. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Poderia ter sido um pouco maior, mas enfim. Na verdade, quando a gente olha a proporção, enquanto proporção do PIB, o que tem sido anunciado até agora, no caso brasileiro, ele está baixo em Está relação a baixo. outros países. Né? Então, não se trata de nenhuma festa temporária, etc. E tal. O governo tem sido, inclusive, comedido nesse volume de recursos. Mais comedido até do que eu, pessoalmente, como brasileiro, preferia ter sido. Otaviano, no caso do benefício emergencial, voltando lá para o final da década de 1990, onde o governo Fernando Henrique tinha introduzido lá os primeiros Vale Gás, de apoio. Depois, em 2003, quando o Lula assume, você assume junto com a equipe econômica, o Palocci, o Marco Lisboa, o Bernardo Api, e lá há também a participação do Ricardo Paz de Barros. Lá começa a se desenhar um novo conjunto de políticas, nova geração de políticas sociais no Brasil, com o Bolsa Família, o Cadastro Único, e isso, de alguma forma, ela teve uma construção de uma rede social bem mais fortalecida do que décadas atrás. Mas a minha sensação, não sei se você tem o mesmo pensamento, que talvez que a gente ficou acomodado nessa agenda, ou seja, o CAD único, ou mesmo Bolsa Família, são instrumentos sociais importantes, mas a gente tinha que continuar a agenda social. Por exemplo, Isso. a gente tinha que continuar não só quem está cadastrado no Bolsa Família, mas também identificação, acompanhamento, monitoramento de famílias vulneráveis, no caso, famílias em informalidade. Quando chega num momento desse, que você precisa ter esses cadastros, você precisa ter essas informações, e aí fica todo mundo perdido. Onde é que eu vou descobrir onde é que está o informal? Ou seja, nós paramos no tempo nas políticas sociais, nós paramos no tempo na construção de bases de dados consistentes, paramos no tempo no acompanhamento das famílias, não só dar o recurso do Bolsa Família, mas acompanhar a família. O Chile é um exemplo clássico na América Latina, né? Então a gente não avançou nas políticas sociais e nós estamos sentindo hoje o preço disso. Você não acha que a gente era para ter continuado nessa direção? Flávio, concordo, gênero, número e grau. Um detalhe interessante é o seguinte: o processo no início do Bolsa Família ele não foi linear. Né? Na verdade, o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou passar uma oportunidade de entrar na história como o criador do Bolsa Família. A opção política, quem sou eu para avaliar isso, mas a opção política na época foi deixar a coisa fragmentada, com Bolsa Gás, Bolsa Escola, né? Entre os diversos ministros. Os mexicanos vêm aqui no Brasil e eles sim, os mexicanos, criam um programa juntando tudo isso, um programa único, que foi o Bolsa Família. Por isso que eu estou dizendo isso para o seguinte. No meu tempo de Banco Mundial e de BID, frequentemente me via
em brincadeiras com os meus colegas mexicanos, porque eles diziam, nós criamos o Conditional Cash Transfer, o programa. Dizia, não. Quem primeiro criou foi o prefeito de Brasília à época. Depois teve o programa federal. Não, vocês não eram unificados. Assim, então, quem criou primeiro? Brasil, México, aquela história. Pois bem, quando o Lula assumiu, ele não era Bolsa Família. Ele era aquele Fome Zero, uma coisa de o Bolsonaro que estava querendo fazer um negócio desse tipo. Uma coisa completamente atrasada e inviável, custosa. Num país como o nosso, com deficiência de logísticas, você querer resolver um problema de pobreza distribuindo comida, não é factível. Né? Aí, nos 3 primeiros meses, tinha ficado claro já, inclusive para o Lula, o fracasso do desenho inicial do programa dele. E aí, o ministro... Era o Fome Zero, né? O Fome Zero. Era o Fome Zero. Isso. Quer distribuir comida ou incentivar. O cara local come a mandioca local, etc. E tal. Você dê dinheiro para o pobre vai lá no McDonald's. Teve um testemunho de uma mulher que, para o sonho da vida dela, levar os filhos dela para o McDonald's e ela usou. Claro. Cada um faz suas escolhas, né? Pois é, e é presumir que a pessoa pobre não sabe fazer escolha, porque é uma coisa absurda, reacionária. Pois bem, aí uns meses depois, o ministro, nosso chefe lá, falou assim, ele disse, Canuto, fala lá com seus amigos do Banco Mundial e do BID, para a gente trazer lá o cara do México, que foi o Santiago Levy, o cara que pilotou esse programa lá no México, traz ele para a gente botar ele para conversar com o Lula. E aí, eu falei com o pessoal arranjou passagem e trouxeram o Santiago Levy, e depois, por coincidência, anos depois, Santiago Levy e eu éramos vice-presidentes no BID, e num jantar ele me contou em detalhes como no almoço, no churrasco, do Torto, ele explicou como o México tinha montado o equivalente ao Bolsa Família. Quando você for fazer suas memórias, você precisa relatar todos esses fatos históricos aí dos bastidores. É importante. Né? Não conhecia dessa história. E a inteligência do Lula naquele momento é isso. Captou. Ele não sacou o nome Fome Zero, deixou lá o nome Fome Zero, mas fez o Bolsa Família. E, de fato, como você bem disse, é importante frisar como a gente tinha uma continuidade nas equipes técnicas da área social e que foi importante para justamente depois a evolução. E você tem toda a razão. O Bolsa Família, o cadastro, na verdade, que nos dá a possibilidade, como usando a linguagem tipicamente do Banco Mundial, conhecer o pobre pelo nome, Exato. te permite você justamente te desenvolver os meios de coleta de informação, desenhar políticas locais de acordo com as cidades mais prementes, porque o Brasil é um país muito variado. O que é necessariamente prioridade em Florianópolis não é exatamente a mesma prioridade no Acre, e assim por diante. Então, a gente precisa ter essa informação para monitorar. E que customizar, né? O que customizar o cliente, né? Saber exatamente. Exatamente. E ter o feedback. Vou dar um exemplo de feedback, querido Flávio. Nós, no Brasil, estamos atrasados em relação a alguns países da África no uso das novas tecnologias, por exemplo, utilizadas nas finanças do celular. Em relação, por exemplo, eu conheço minha experiência, viajei para lá várias vezes e no meu tempo no Banco Mundial ficava fascinado no Quênia. O Quênia, sem ter telefone sofisticado na época, os caras montaram um sistema de informações, primeiro, que permitiu a remessa, bancarização de pessoas.
num patamar que a gente nem tem no Brasil, né? Nem tem na América Latina. E também, o Quênia montou um sistema de governo. Inclusão financeira, né, que você diz, né, bancária? Isso, inclusão financeira e governança. Governança, sabe o que é a governança? Tem um sistema pelo qual o professor faltou à escola no dia, aí os pais... Médico estava ausente na clínica, ou as pessoas, os pais, os pacientes, comunicam o sistema e o sistema pode monitorar, digamos, a frequência. Estou dando apenas qualidade, estou dando exemplo de como a gente poderia ter avançado muito mais nisso. Além disso, você tem toda a razão, como sempre se dizia na época, a gente tem que trabalhar incluindo pessoas no Bolsa Família e também implementando as políticas que permitam às pessoas sair do Bolsa Família. É verdade que, em educação, nós melhoramos muito no que diz respeito a níveis de escolaridade. É impressionante quando a gente abre as estatísticas sobre informação, sobre educação da população brasileira, como os estratos mais jovens da população brasileira têm um grau médio de escolaridade muito maior do que os dos mais velhos. Nós avançamos na quantidade, no acesso. Não avançamos tão bem na qualidade. Né? E nós precisamos avançar nisso. Da mesma maneira, é ótimo que a gente tenha um SUS, com todas as suas dificuldades, mas evidentemente que a gente poderia ter melhores investimentos, uma melhor, digamos, proporção entre os sistemas públicos e privados. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui do Estado do Ceará, acho que você conhece todos os dados, mas em termos da escola pública, do ensino fundamental, das 100 escolas melhores classificadas no Brasil, 82 estão no Ceará. E 20 estão em Sobral. 20 estão em Sobral. É um negócio espetacular. E não foi mais dinheiro, foi eficiência, desenho correto de mecanismo. Isso, alinhamento de incentivos. Alinhamento de incentivos, exatamente. O reconhecimento e a remuneração de professores e gestão depende do resultado dos alunos. Exatamente. É isso que nós conversamos. Pois é, grande Flávio. Há muito tempo a gente já deveria ter avançado, né? É o que se na linguagem de desenvolvimento chama-se mainstream, é o que se chama scale up, levantar a escala. É claro que os desafios de estender isso ao resto do país não são simples. Eu me lembro de uma conversa com o finado governador Eduardo Campos. Toda vez que o governador Eduardo Campos vinha a Washington, ele, para meu prazer e honra, ele me convidava para almoçar, né? Para conversar sobre as coisas, sobre o que estava vendo. E uma das vezes, nos nossos almoços, foi sobre o Ceará, sobre o que eu estava escutando e vendo daqui no Washington. Falei para ele do Vietnã também, né? E ele disse, sabe, Canuto, é meu objetivo fazer isso. Entender? Copiar o bom exemplo. O problema é que eu enfrento algumas barreiras, inclusive sindicais. A Malta não gosta dessa ideia de alinhamento de incentivos com resultados. Né? Então, eu estou fazendo essa referência para ilustrar como não é um processo simples, mas que dá tanto resultado que é preciso ser feito. Nós não fizemos. E eu também quero mencionar, Flávio, antes que a gente se perca, uma outra parte dessa agenda que nós estamos pagando um preço por ter deixado de lado, que é melhorar o ambiente de negócio. Ser empreendedor no Brasil é uma barra, inclusive o micro, né? O grande põe no preço as coisas. O grande perde competitividade na produção local em relação aos competidores externos, mas ele tem a condição de botar no preço. Enquanto que o micro não tem. O microempreendedor, a empresa média, ela tem que arcar com o ônus, com o desperdício do ambiente de negócio no Brasil. E nós
não avançamos nisso. O ambiente de negócio no Brasil é um dos piores do mundo. Verdade. E isso leva a desperdícios, isso leva a dificuldades para que as pessoas transitem justamente da situação de pobreza para uma melhoria. Esse é um É um aspecto ponto importante que importante. nós devemos. Só complementando esse raciocínio, para a gente já passar para o último tema, quando você fala, quer dizer, a gente o Brasil, ele não aproveita os benefícios da revolução digital. Quer dizer, a gente já poderia estar no outro estágio, e inclusive isso tem um efeito gigantesco na forma dos governos, tanto o governo federal como os governos subnacionais, de operarem as suas demandas para o cidadão. Quer dizer, a informação ela passa a ser um elemento essencial na tomada de decisão pública, que ela precisa, no caso da pobreza, da focalização, do acompanhamento, da avaliação de política. É essa agenda, tá vendo? Que você não acha que a gente, quer dizer, se uma coisa boa vai sair de tudo isso, é um conhecimento que a gente tem que ter uma estrutura de avaliação de base de dados gigantescas, gastar dinheiro com isso e partir para a customização, especialmente das famílias mais carentes. Eu acho que essa agenda ela é uma da agenda que vai sair disso. Você não acha? Definitivamente, definitivamente. E nas finanças? O lado bom lado das finanças é que o Banco Central tem, de fato, reagido muito bem e tem implementado um programa de reformas que definitivamente vai abrir o caminho para a chegada do que no Brasil se chama fintech. No Brasil, criou-se o nome fintech para as empresas, enquanto que no resto do mundo, quando as pessoas falam fintech, elas se referem às novas tecnologias financeiras, com base digital. A agenda para viabilizar a difusão delas no Brasil é uma coisa boa que o Banco Central, já desde a época do Ivan, tem Caminhado. implementado. Isso vai abrir também um caminho. Agora, onde a gente precisa, e em verdade seja reconhecido, que a equipe econômica, por exemplo, como a anterior, tem isso como foco, é melhorar os outros aspectos do negócio do Brasil. A importância da reforma tributária para simplificar, para reduzir o ônus de se cumprir com as obrigações tributárias, a importância da simplificação aduaneira, a importância, isso avançamos até recentemente, a importância da abertura comercial, a importância de se ter uma agenda que permita a presença conjunta de setores público e privado na infraestrutura, porque é uma área de carência que nos toma um pedaço do nosso PIB por mero desperdício. E nesse, O Banco Mundial estima que simplesmente para manter a nossa infraestrutura precária, a gente precisaria estar investindo algo em torno de 3% do PIB todo ano. Enquanto que, na verdade, nos últimos 20 anos, a gente investiu, em média, 2,5%. Ou seja, tem 20 anos ou mais em que a gente está comendo uma infraestrutura precária que já era precária e que ficou mais ainda precária. Então, essa é a maneira de fazer com que, aliás, com acesso de informação mais em detalhe, a gente pode desenhar projetos de infraestrutura mais condizentes com necessidades, com potencial. Esse é o caminho. E reforçando essa sua preocupação, a gente sabe que o Covid-19 ele veio, né, para o Brasil nas famílias mais ricas, né, que viajaram, que tinham possibilidade, etc. Então isso chega pela classe média alta, classe alta, chega no nosso país. E a nossa estrutura, né, domiciliar, os aglomerados urbanos subnormais, é uma preocupação de quando isso chegar nesse público. Né? Isso é algo que deixa o Brasil muito vulnerável em relação a outros países. A gente não sabe, né? Eu acho que é uma preocupação muito grande. Né? Isso. Brasil, assim como todo o resto da América Latina, e a África e a Índia. Esse é um temor, uma fonte de preocupação brutal, definitivamente. Deixa eu encaminhar uma reflexão final.
Então, a gente passaria o dia todo aqui, Otaviano. Na verdade, eu vou lhe convidar depois, daqui a algum tempo, a gente voltar e tentar é, atualizar tudo que aconteceu no período que a gente vai passar. Mas um ponto interessante que eu queria fazer uma reflexão final contigo vem da sua própria formação. Quer dizer, você estuda inicialmente na Unicamp, tem uma preocupação na sua formação acadêmica mais, vamos dizer assim, estruturalista, com os fundamentos, os problemas fundamentais do país, como questões históricas, sociais, e depois você também tem uma formação mais ortodoxa, de mercado, etc. Eu acho que isso juntou muito bem e tornou você um economista muito mais completo, né, e com posições muito mais equilibradas, inclusive da sua própria personalidade, a gente falando no início lá na Ampec, que tinha aqueles conflitos e você conseguia. E eu fico olhando para a sua formação e para a sua maneira de pensar as coisas, e eu olho para o país como um todo. Né? O Brasil, bem ou mal, ele tem o SUS, bem ou mal, ele tem os bancos públicos, bem ou mal, ele tem as universidades públicas que fazem pesquisa de alta qualidade no país. E essas instituições públicas, num momento como esse, estão se mostrando extremamente necessárias. Você vê o SUS, que vai ter uma ampla cobertura, vai atender as pessoas, né? Os bancos públicos, com a sua capilaridade, chegando crédito, as universidades públicas, aí todo dia sai reportagem no Brasil, as diversas universidades no país, correndo atrás de novos respiradores mecânicos, quer dizer, tem toda uma inteligência construída a bem do serviço público. E a gente não pode, com isso, satanizar o Estado brasileiro. Quer dizer, o governo ele é muito importante, as instituições públicas são muito importantes. A gente quer, claro, que sejam eficientes, que entreguem melhor resultado, isso é uma outra discussão. Mas satanizar as instituições públicas no Brasil é algo que talvez ficou aí na agenda, na mesa de muita gente e que não acho correto, do meu ponto de vista, me perdoe. Você tem essa mesma percepção do Brasil? Quer dizer, as instituições públicas se mostram essenciais nesse momento? Sim, sim, grande Flávio. Um detalhe, antes de eu fazer doutorado em economia na Unicamp, e virar, depois fui convidado e acabei ficando como professor, eu tive um mestrado em economia na Concordia University, no Canadá, onde eu tive uma formação de primeira linha, do kit básico do economista, da teoria econômica convencional. Então, eu, na verdade, não me formei inteiramente só na Unicamp. Mas eu tinha uma curiosidade muito grande, quando eu fui voltar para a Unicamp, pela outra, digamos, por uma visão alternativa, até porque, naquele momento, a macroeconomia, por exemplo, a que fui exposto no Canadá, era uma fase em que nós estávamos transitando das expectativas adaptativas, me perdoem a Keynesianas, expressão né? assim, não, das adaptativas friedmanianas para as expectativas racionais Racionais. e os modelos de ciclo reais de negócios. Era um momento Os em que a novos teoria econômica clássicos. estava exagerando. Então, pois bem, quando, anos depois, através quando eu retomo essa literatura, eu me dou conta de como economistas convencionais tinham sido capazes de, digamos, deixar para trás aquele período pobre, digamos assim, ultra simplificador dos modelos reais de negócio, para introduzir assimetrias de informação, para introduzir Rigidez, uh, rigidez de preços, para introduzir contratos. outras. Exatamente. Então, aí eu me reconciliei. Me reconciliei com a teoria econômica e a minha formação original no Canadá, digamos, que me permitiu fazer essa reconciliação, meio que me convenceu naquela época, que é um pouco antes justamente da PEC, da importância de se ter as duas coisas, de se ter um mínimo de refrescamento não sectário. E, aliás, você falou sobre o período da ANPEC, mas os meus anos na ANPEC, grande Flávio, não teriam resultado em nada se não tivesse como contrapartida gente como você. Porque aí o seu papel
como coordenador de pós-graduação no PAEM, foi fundamental, assim como do Pedro Cavalcante Ferreira, na Fundação Getúlio Vargas, assim como do Mariano Laplane, no Estudo de Economia da Unicamp, em que a gente conseguiu ali construir Um consenso, um né? diálogo. Um diálogo. Infelizmente, que saudade daqueles tempos, daquelas pessoas como vocês, num quadro em que a gente está hoje, o que me permite responder a sua pergunta. O pêndulo da polarização foi para os extremos. Você acha? Nós tivemos as tentativas digamos assim, de passar por cima de mercado e construir, que foram um exagero no período econômico do governo Dilma, para o outro extremo, que é esse extremo que às vezes se coloca, como você bem disse, de Estado mínimo, etc. E tal. Eu sou otimista que o bom senso prevalece quanto ao meio termo. É claro que o que a gente não pode perder de vista o tempo inteiro é qual é a estrutura de incentivos que a política pública está apontando para os agentes privados, induzindo aos agentes privados a se comportar de acordo com aquilo que a política pública deseja e, inclusive, premiando e forçando a concorrência para que os que façam melhor sejam beneficiados. Acho que essa estrutura de incentivos ela é o que vai, digamos assim, determinar se a combinação Estado-mercado ela é virtuosa ou viciosa, ou se ela induz simplesmente a manutenção de privilégios. Eu tenho esperança de que, digamos, passados esse momento de polarização, a gente evolua para uma coisa mais sensata, mais ponderada. Inclusive, a agenda de desigualdade, de pobreza, ela nos últimos 20 anos ela foi colocada na teoria convencional, né? Era uma coisa considerada de heterodoxa, etc., mas ela está né, ela tá na agenda a desigualdade, além de ser uma questão social, é uma questão que tem seu custo econômico. Né? Isso. Aliás, além da desigualdade relativa, é óbvio que uma das razões pelas quais o nosso país estagnou no patamar de renda média alta, renda per capita média alta, onde está classificado no Banco Mundial, reflete o nosso fracasso anterior de tirar pessoas da pobreza. Pobres significam pessoas com baixa produtividade. E aí a produtividade média do país sofre um impacto negativo por conta desse nosso problema de pobreza que ainda não resolvemos inteiramente. Melhoramos, a classe média aumentou, mas ainda temos pedaços de terceiro mundo no nosso país que não são condizentes com a nossa aspiração de país desenvolvido. Verdade. Inclusive o Nordeste é uma região que precisa ser repensada. Essa é uma outra agenda e depois a gente pode até discutir. Mas finalizando, você como bom nordestino também, você é de Sergipe, não é isso? Sou de Sergipe. Você é de Sergipe? Sergipe Del Rey. Então você é uma pessoa com as raízes no Nordeste, né? Você tem alguma surpresa pra gente aí? Eu sei que você, quando eu estava no Banco Mundial, eu recebi vários vídeos seus, você com a galera tocando aí. Né? Você sente saudade do Brasil? Há 17 anos você está aí, muito tempo longe do Nordeste também, e eu sei que você é um exímio violinista, né? Bom, exímio não sei tanto. O problema é que eu me descobri desprevenido, porque o violão está faltando uma corda e, evidentemente, não dá mais. Mas mesmo sem uma corda aqui, vamos matar um pouquinho a saudade aqui de com isso aqui que alguns de vocês, a malta nem conhece, provavelmente os mais jovens, mas seja enrascada em que eu fui me meter. Por aqui vai tudo bem.
nas calhas que eu fui me meter. Por aqui, tudo corre tão pressa, se você tropeça não vai levantar. Tudo corre tão pressa, se você tropeça não vai levantar. Tudo corre tão pressa, a motocicleta se movimentando, os dedos dançam do quilografado, uma incandescente velha pro ar. Eu não me Adeus, morena do cabelo cacheado. Aqui mora o pai da mata que é castas caipar. Caipar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Ai, Catuzinha. Sensacional. Imagina se tivesse com todas as cordas. Ia ser... Mas obrigado. Vou danado pra Catende. Otaviano, muito obrigado aí pela... Acho que foi uma boa conversa. Você conseguiu dar uma geral aí em todos esses temas e sem dúvida nenhuma, vamos atravessar essa situação e vamos sair muito melhor do que a gente entrou, né? Isso, um prazer enorme, Flávio. E parabéns para você por esse multi-skill. Um fantástico professor de economia, acadêmico, um cara bem-sucedido na gestão, como gestor no setor público, e agora um homem multimídia com esse programa que eu acompanho. Muito bem. Tá bom, um abraço. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima, Flávio.